Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente está aqui para conversar sobre um gênero que eu não costumo trazer muito para o canal, mas que eu precisei trazer agora porque o livro é bom demais. A gente vai falar sobre quadrinhos e especialmente um quadrinho que eu acabei de ler e que eu tava louca para comentar com vocês, que é esse aqui, A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, o amor nos tempos do capitalismo tardio ou por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia, um livro da Liv Stromquist. Bom, gente, essa é uma HQ, uma história em quadrinhos, mas é uma história em quadrinhos para adultos, como costuma ser a produção dessa escritora. Eu tenho aqui 2 livros dela, os 2 eu amo de paixão, e são eles, esse que eu acabei de falar, que é o mais recente publicado no Brasil, A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, e o primeiro que foi publicado no Brasil, que é A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina, ou A Vulva versus o Patriarcado. Esse livro eu li em 2018 e desde então fiquei esperando mais coisas da Liv e acabou de sair esse aqui da Rosa Mais Vermelha, quer dizer, não acabou de sair, já tem alguns meses que ele foi publicado, mas recentemente eu li e eu queria muito comentar com vocês porque eu acho que são livros extremamente necessários e que falta resenha aqui no meu canal sobre esse tipo de texto. Então, hoje a gente vai quitar essa dívida. Mas, antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, porque isso ajuda um monte aqui a produção do canal. E, claro, deixa um joinha no vídeo, porque isso faz com que ele chegue a mais pessoas que podem se interessar por esse tema. Aproveita para mandar para aquele amigo ou aquela amiga que adora história em quadrinhos e que se interessa por esses temas contemporâneos e histórias para adulto pensar. E, gente, deixem um comentário aqui também, né, quando possível, porque assim a gente segue conversando e segue trocando várias ideias, que é a ideia principal do canal, a gente conversar. Também não esqueçam de conferir a caixa de descrição do vídeo, porque é nesse espaço onde eu coloco as informações relevantes sobre aquilo que eu estou falando aqui, ou outras coisas que eu, porventura, esqueça de comentar. E também, né, links para comprar os livros. Se vocês comprarem por os meus links comissionados, vocês me ajudam com uma pequena comissão no valor, sem gastar nada mais por isso, e fazem a diferença aqui no orçamento do mês. Sem mais delongas, eu vou tentar comentar com vocês esse livro mais recente que eu li, porque o outro já faz bastante tempo, e eu acabei comentando em outros momentos aqui no canal. Eu quero comentar então A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, e eu tentei fazer uma estrutura aqui de comentário, tá, gente? Então, espero que funcione, eu não queria deixar passar nada, mas com certeza vai faltar coisas nessa minha fala aqui, porque o livro é extremamente complexo, é extremamente cheio de referências, referências da filosofia, da sociologia e, claro, né, referências pop culturais para falar sobre o amor e por que que hoje em dia tão raramente as pessoas se apaixonam, o que está acontecendo com a gente, o que que houve com o nosso comportamento, o que mudou e por que que a gente foge, dispara de qualquer relacionamento que nos coloque em uma posição vulnerável, né? Ela vai fazer esse recorrido por várias teorias da filosofia e da sociologia, de comportamento mesmo, para fazer com que a gente entenda esse novo padrão de relações que a gente tem hoje em dia. Então eu vou tentar falar para vocês sobre a estrutura do livro e a partir da estrutura dele a gente vai entrando nos tópicos que ele trabalha. Bom, se nesse primeiro livro dela, que é A Origem do Mundo, né, que vai falar sobre a vulva, sobre a história do patriarcado, eu já tinha ficado arrebatada, né, porque ela fala tudo de uma maneira muito irreverente, ela é muito sincera e muito engraçada também, ela consegue trazer leveza para temas pesados. No que eu acabei de ler também aconteceu isso. Nesse primeiro livro ela vai focar só na questão de gênero das mulheres mesmo e vai falar muito sobre a vulva e por que que ela foi escondida com o passar do tempo, por que que a gente não conhece, por exemplo, o clitóris e demora muito tempo para saber que ele existe e outras coisas mais. Então é um quadrinho muito mais histórico nesse sentido, porque ela vai atrás da história da medicina e vai falar pra gente vários detalhes que foram ocultando, né, a nossa própria fisiologia das mulheres especialmente, né? Então é muito interessante, ela vai falar sobre menstruação, enfim, coisas que a gente não costuma ver. Ela é uma autora jovem, contemporânea, 40 e poucos anos, mas que vem com uma voz muito forte, né? E aqui ela já tinha me conquistado. Mas nesse novo livro dela aqui, nessa nova HQ, eu fiquei completamente apaixonada e eu vou tentar explicar por quê.
Bom, gente, nessa HQ ela vai falar sobre essa posição do amor na sociedade de hoje e ela vai fazer isso trazendo várias teses e separando por partes, cada parte tem uma referência diferente. Praticamente isso, né? Mas elas vão conversando, uma parte conversa com a outra. Ela divide o livro em capítulos e eu subdivido ele em duas grandes partes. Na primeira parte, a gente vai entender esses fenômenos contemporâneos e capitalistas que foram fazendo com que a gente mudasse de pensamento em relação a qualquer engajamento romântico, em qualquer relacionamento romântico, né? E aí ela vai apresentar 5 teses e trazendo a voz dos filósofos e sociólogos para corroborar essa sua fala. Já na segunda parte, ela vai focar mais numa questão contemporânea, trazendo como exemplo para toda a sua tese a Beyoncé. Então vocês vejam como ela dialoga, né? Porque no começo do livro, para fazer essa parte mais antiga da história do amor, ela vai recorrer a Platão, por exemplo, e a vários mitos gregos e trazendo isso para o dia de hoje também, contemporaneizando essas questões com outros filósofos, mas ela vai até o Platão, né? E na segunda parte ela vai ficar mais na questão contemporânea e vai analisar uma música em especial da Beyoncé, que é Irreplaceable. E, gente, eu quando adolescente muito cantei essa música, né? Eu adorava essa música, adoro essa música, fez parte de uma época da vida, mas é interessante como ela problematiza aqui essa música através do que ela diz, do que a letra traz, sobre um suposto empoderamento feminino, mas que acaba colocando as mulheres no mesmo lugar que os homens estão em termos emocionais e que é um lugar que a gente não quer, que a gente rechaça nos homens, mas aí, de certa maneira, a gente, para se empoderar e para não sofrer, acaba aderindo a esse discurso, né, da substituição. Enfim, tudo isso, todas as partes desse livro, dessa HQ, tem a ver com o capitalismo. Então, eu queria muito deixar isso claro para vocês, que é genial a forma como ela retrata essa ligação e mostra os efeitos de uma mudança de comportamento econômico que foi afetando também a nossa maneira de nos relacionar com pessoas. Isso é muito importante. Então, só para ilustrar um pouquinho mais para vocês, na primeira parte da HQ, ela vai usar bastante da figura do Leonardo DiCaprio para falar sobre esses relacionamentos que são sempre substituídos, com frequência substituídos e que parece que anestesiam a pessoa não sente nada. E aí tem uma grande frase, né, nesse começo que é não sinto nada. E aí, será que ele não sente mesmo? Será que ele não tem nenhuma emoção? E ela vai ser muito engraçada na hora de falar sobre isso, porque ela vai pegar os casos que ele teve, enfim, e vai mostrando pra gente que não é bem assim, não é que ele não sinta, mas que tem uma neutralização aí nesses relacionamentos por vários motivos sociológicos que estão por trás. E na segunda parte, a grande frase de efeito que ela usa é retirada da música da Beyoncé, que é outro você num instante. Eu consigo outro igual a você num instante porque ninguém é insubstituível. E aí que tá, né? A gente vê essa generalização acontecendo, ninguém é insubstituível, eu não vou sofrer porque se tu não quer, tem quem queira. Então, são duas grandes frases interessantes. Tanto na primeira quanto na segunda, tanto não sentindo nada quanto substituindo, ela vai jogar pra gente essa sensação do zero amor, né? Que parece que não existe o amor. Bom, então agora vamos começar a falar de cada parte especificamente. Dentre as 5 teses que ela vai trazendo aqui para falar sobre esse tema, a primeira é talvez a mais filosófica, que eu mais gosto, que é a do desaparecimento do outro. Ela vai falar sobre como essa alteridade foi sendo ignorada, ao mesmo tempo em que o narcisismo foi crescendo, né? E isso eu acho que é claro para todo mundo, né? A gente vive hoje em dia uma ascensão quase ininterrupta do narcisismo, de uma maneira que a gente só se relaciona com o outro para que o outro confirme aquilo que a gente é, e não pelo interesse pelo outro, mas pelo interesse do ego para a gente ter essa confirmação social e, enfim, se sentir como uma pessoa, né? Vale dizer que eu não sou da área, não sou filósofa, não sou socióloga, mas eu tô aqui tentando falar da maneira mais clara possível para vocês sobre esses temas, tá? Então, nessa parte, eu acho muito interessante como ela vai trazer como é que é o nome dele? Byung-Chul Han, que é esse teórico
contemporâneo, né, que ele tá super na moda e com vários livros publicados no Brasil, e ela vai fazer um diálogo entre ele e o Platão, né? E no começo, o que eu queria destacar para vocês bom, a parte mais explicativa, né? Logo nas primeiras páginas, ele vai falar o seguinte: o narcisismo extremo do capitalismo tardio transformou profundamente a nossa sociedade. E aí ele fala: já que ficamos cada vez mais absortos em nosso próprio eu, o outro desaparece. De acordo com Byung-Chul Han, a libido, a energia sexual na nossa era do capitalismo tardio, é investida primordialmente na própria subjetividade. Tipo, você prefere tirar uma selfie sexy a fazer uma foto sexy de outra pessoa. E ele diz também: o narcisismo não é um amor próprio. O sujeito narcísico, ao contrário, não consegue estabelecer claramente seus limites. Assim, desaparecem os limites entre ele e o outro. Para o eu narcísico, o mundo se lhe afigura apenas como sombreamentos projetados de si mesmo, né? Isso é muito louco e para mim faz total sentido, né? Que esse outro desaparece e a gente também não consegue ver os contornos da gente, por isso tantas vezes precisamos nos afirmar de várias maneiras possíveis, coisa que, assim, na minha leitura, a rede social favorece muito, né? Essa autoafirmação constante da nossa imagem, do que a gente é. Também tem outra coisa que eu queria ler pra vocês. Ela dá vários exemplos do Platão, tá? Dos relacionamentos do Platão, ela vai falar do banquete e enfim, de alguns relacionamentos que aparecem por ali. Mas também tem outro trecho dessa parte do desaparecimento do outro que eu gostaria de falar pra vocês. Como o Byung-Chul Han está dizendo que não é possível enxergar o outro hoje em dia por conta do nosso narcisismo extremo, ele diz assim: pela impossibilidade de enxergar outras pessoas como atopos, todos se tornam iguais e, portanto, podem ser comparados um ao outro o tempo todo. Não há ninguém que seja incomparável, né? Negando aquela ideia antiga do amor de que eu gosto dessa pessoa porque não existe nenhuma outra como ela no mundo, que é uma coisa que aparece lá no banquete, que ela tá trazendo aqui também um pouquinho antes disso. Então, a ideia inicial do amor era essa: a gente se encanta por alguém porque aquela pessoa é super especial, não existe mais outra opção no mundo, é ela e pronto, ninguém nunca me amou daquele jeito, eu nunca amei desse jeito, é só aquela pessoa que importa pra mim. Toda essa ideia do amor romântico que vem de muito tempo, hoje em dia ela tá se tornando obsoleta, porque essa ideia de que as pessoas podem ser substituídas acaba com isso, né? Se para o Platão lá cada pessoa era especial, um amor era incomparável ao outro, agora já não é mais, né? E aí ele diz assim: estamos constantemente comparando tudo com tudo e com isso nivelamos tudo ao igual, porque perdemos de vista justamente a experiência da atopia do outro. Privado de sua alteridade, o outro não pode ser amado, apenas consumido. Quando a gente diminui essa alteridade da outra pessoa com quem está se relacionando, ela se torna mais um objeto de consumo do que qualquer outra coisa. E isso é o capitalismo também funcionando, atravessando a gente aqui nas nossas relações interpessoais, né? Conforme essa teoria, Leonardo DiCaprio, por viver na cultura narcisista do capitalismo tardio, seria incapaz de perceber uma modelo de biquíni e tal e tal. Então é isso, não dá mais pra enxergar o outro como um outro, como essa outra pessoa, como essa alteridade, então a gente vai enxergar ele simplesmente como um objeto. Sendo um objeto, eu posso substituir um por outro sem maiores problemas. Essa é a primeira teoria, a primeira tese que ela coloca aqui. A segunda é sobre o avanço da escolha racional. Gente, eu achei essa parte sensacional, porque aqui fica mais clara ainda a questão do consumo de pessoas. Se a gente pensar em aplicativos, né, que tem de relacionamento, isso fica muito claro. Assim como a gente escolhe comida no iFood, a gente escolhe pessoas no Tinder. Não digo eu, porque eu não uso Tinder, mas enfim, existe isso acontecendo, essa forma de primeiro olhar para as características da pessoa, fazer uma lista que funciona como um checklist, na verdade. Eu quero uma pessoa assim, assim e assado. Se a pessoa falha em uma dessas características, já não me interessa mais e tudo bem, porque tem outras ofertas aqui, né? Essa transformação do sujeito em mercadoria é assustadora, né? E aí eu queria ler só uma partezinha aqui para vocês. Deixa eu chegar nessa parte. Ela vai dar exemplos de um reality show sobre casamentos e ela vai explicar por que a gente tá tão nessa de escolher, né? Ela fala: somos simplesmente forçados a nos dedicar muito mais às escolhas, né? E aí
toda aquela questão da escolha subjetiva, de gostar da pessoa por um jeitinho dela falar, por uma característica do rosto, enfim, por algum trejeito, acaba, né? A questão da intuição, né? Olha, não sei o que vai dar, mas vou lá, vou me relacionar. Isso não existe mais nessa sociedade da escolha que a gente está convertida aqui. E aí a gente precisa sempre ficar comparando as pessoas, vendo os prós e os contras, vendo a lista de coisas que ela tem que me agradam, o que ela tem que não me agrada, e assim vai, né? É como se a gente estivesse consumindo um produto no mercado. Essa questão da avaliação constante, né? É muito bizarro. E aí ela vai também colocando alguns pontos que eu acho interessantes, que foram afetando essa nossa nova maneira de pensar. Essa crescente cientificação de tudo na sociedade, por exemplo. Queremos solucionar problemas, queremos entender, queremos explicar, queremos ser sensatos, né? As pessoas modernas são assim, querem explicar tudo, racionalizar tudo. Outra coisa que influencia nisso é a moda da psicologia que nos incentiva a autoanálise. Não, eu não quero entender o outro, primeiro eu quero me entender, eu quero compreender o que eu sinto, eu quero compreender quem eu sou de verdade, quais são as necessidades desse verdadeiro e autêntico eu, né? Quem pode completar melhor essas minhas necessidades, sempre assim, sempre nesse raciocínio excessivo. E também a nossa predileção por especialistas, né? Que faz com que a gente consulte especialistas sobre tudo, o tempo todo, antes mesmo de consultar o que a gente sente. E assim a gente vai se tornando essas pessoas cada vez mais racionais, né? E a expansão da sociedade de consumo nos faz agir como consumidores racionais e maximizadores de utilidade até em nossos relacionamentos com outras pessoas. Tem que ser útil. Se não for útil, eu não quero. O que essa pessoa vai me dar em troca? Será que ela tá dando tanto quanto eu tô dando? Se não tá dando, é injusto, então eu vou cair fora. É sobre isso, né? Enfim, discussões interessantíssimas. Depois, ela vai colocar uma outra tese que é a nova maneira de ser do homem de sucesso. E aí, gente, é uma loucura. Deixa eu chegar aqui nessa página, que é a página 43, que eu quero explicar para vocês um trecho que ela fala. Ela traz aqui uma das teóricas, além do Byung-Chul Han, ela traz a Eva e Luz. E essa aqui aparece no livro inteiro. É muito legal porque é como se fosse uma experiência de leitura da Eva, né? Com essas partes que ela compartilha com a gente. Ela traz trechos, traz citações e indica os livros também. E aí, esse negócio da nova maneira de ser, ela vai explicar como foi mudando o padrão do que era a masculinidade oitocentista para o que é a masculinidade hoje. No século XIX, a gente tinha uma masculinidade totalmente baseada em o quanto esses homens têm uma estrutura familiar correta, certinha, e também quantos filhos têm, né? Ter filhos era muito importante, porque estava passando os genes para frente. E um casamento mais colocado de uma maneira determinada e de segurança, né? E agora não. Agora já não tem mais tudo isso. A partir do momento em que as mulheres começam a trabalhar e começam a ocupar os postos e estão lá nos mesmos ambientes que os homens, ambientes que antes eles ocupavam sozinhos, a gente começa a ver uma outra perspectiva. Então tá, trabalhar fora não é mais a minha especialidade. Ter o dinheiro não é mais a minha especialidade. Então, onde é que eu vou colocar? E aí, essa socióloga, Iluz, ela diz que tudo vai ser concentrado, então, a partir de agora, na sexualidade. E aí, os homens querem praticar, exercer uma sexualidade que não é mais como antigamente, que é uma sexualidade sem apego emocional. E aí, ao mesmo tempo, as mulheres vão assumindo esse papel sociológico de querer ter filhos, de querer ter um relacionamento estável, embora seja mal visto, porque sempre o modelo bem visto é o modelo masculino. Esse modelo mudou, então o que é bom é esse modelo novo dos homens e o que é ruim é essa necessidade de apego e de família, por exemplo. E aí eu vou ler um trechinho da página 43 para vocês que diz assim: o controle que os homens antigamente exerciam em casa foi transferido para o sexo e a sexualidade, e a sexualidade tornou-se o domínio onde podem expressar e exibir a sua autoridade e autonomia. Uma atitude de distanciamento no âmbito da sexualidade passou a sinalizar e moldar a imagem mais ampla de autonomia e controle e, portanto, de masculinidade. O distanciamento emocional pode ser visto como uma metáfora da autonomia masculina que foi incentivada pela separação entre o sexo e casamento.
Trata-se de uma grande transformação, se olharmos para o que era considerado um comportamento masculino no século XIX. Naquela época, a masculinidade bem-sucedida definia-se em termos da capacidade de sentir e expressar sentimentos fortes, fazer e cumprir promessas e não hesitar em se comprometer. E ela traz até alguns exemplos da literatura de ficção. Ela vai falar dos personagens dos Buddenbrook, que é do Thomas Mann, né? E falando de como existia essa coisa da declaração, que tudo funcionava a partir da declaração do homem, das promessas de casamento e amor para a vida inteira, que as mulheres não se expunham, quem se expunha nesse caso eram os homens, né, em se comprometer, em dar a palavra, em pedir casamento, e hoje em dia já não mais. Então agora esses papéis foram de certa forma invertidos, né, embora também atualizados. Bom, a outra parte do livro, a tese 4 dessa primeira parte, é o desencantamento do mundo, em que ela vai falar sobre como essa coisa de se apaixonar perdidamente, de fall in love, como cair em amores por uma pessoa, tá desaparecendo porque ninguém quer essa sensação de perder o chão, né? Não se quer mais sentir que se está perdido, né? E aí ela vai trazer um exemplo de uma poeta que eu não conhecia, fiquei muito curiosa, que é a Hilda Dolittle. Ela é americana, estadunidense provavelmente, né? E ela vai falar sobre essa mulher que se apaixonou aos 74 anos, enlouquecidamente, por uma pessoa que ela só viu, assim, entrou no quarto dela um repórter enquanto ela estava internada e ela se apaixona perdidamente por ele e começa a escrever poesia para ele aos 74 anos, quando ela já achava que não ia ter mais nada a sentir. E é dessa poeta, da Hilda Dolittle, que vem o título do livro, A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, que é um trecho do seu poema que ela faz quando se apaixona por esse cara. Então eu vou procurar aqui a página para ler para vocês. Ela fala assim no poema: És tu? É alguma alcateia estrondosa de bois, touros? É apenas um? Agora a humilhação total. Já estiveste aqui? Já estiveste neste quarto? Por que não vieste antes? Por que sequer vieste? Por que vieste perturbar meu declínio? Sou velha, eu era velha até a tua vinda. E ela escreve várias coisas para esse cara, faz um diário, enfim, tem toda uma relação. E ela começa aqui, a Lívia, a autora, a falar sobre esse caso de apaixonamento aos 74 para explicar que essa é uma mulher que se apaixonava muito. E aí ela vai contar vários causos de amor dela, mas o mais interessante talvez seja um caso que ela teve com uma mulher. Quando ela tinha, não sei, 20 e poucos anos, 30 anos, ela se apaixona por uma outra mulher chamada Briar, que vai ajudá-la ali no momento difícil. E aí elas mantêm um relacionamento que durou muito tempo e foi muito de parceria. E isso é muito interessante se a gente pensar que era lá pela década de 20 do século passado, né? De quanto elas foram transgressoras. Mas tem muitos outros detalhes que eu nem estou comentando aqui com vocês. Eu só queria dizer que nessa parte aqui, quando ela fala do desencantamento do mundo, ela vai explorar o argumento biológico, né? De que a gente só se interessa pelas pessoas e a paixão dura tão pouco porque é o tempo que a gente sente que poderia, por exemplo, procriar. É o tempo produtivo ali com aquela pessoa para, enfim, gerar uma vida e aí seguir adiante com a perpetuação da espécie, né? E aí, quando a gente perde o interesse sexual por uma pessoa, a gente vai para outra porque a gente está sempre buscando essa possibilidade da procriação. E esse é um argumento que neurocientistas, enfim, pessoas, médicos, às vezes utilizam para falar sobre a parte química, né, dos sentimentos. E aí ela vai falar, tentam explicar o amor por uma questão biológica e química do cérebro, e aí tem nome para isso e tem elementos para isso, mas essa cientificação, acho que é isso, né? Essa maneira de falar de tudo e analisar tudo através da ciência tira todo o mistério do amor que a gente não consegue explicar, né? Todo o mistério do sentimento que se tem pelo outro, desse reconhecimento que é quase místico. E isso é muito preocupante, né? Então, na página 84 sobre isso, a Iluz diz assim: as explicações científicas, portanto, debilitam a ligação significativa entre a experiência romântica e a imagem do amor como misterioso e irracional. Ao considerar o amor um resultado de mecanismos inconscientes, químicos e evolutivos, a ciência reduz a capacidade de transformar o amor em uma mitologia, uma força transcendente, que é, na verdade,
o que por muito tempo sustentou, né, esse sentimento. Então é muito louco que hoje em dia tudo possa ser explicado cientificamente e também do quanto a gente se agarra nessa explicação científica para não se envolver, né? Enfim, porque se a gente pensar que a gente só gosta de uma pessoa para procriar, o que a gente encara, como a gente encara os relacionamentos que não serviram para isso? Um elo muito forte, de pessoas que moram em cidades diferentes, não sei o quê, e que nunca tiveram interesse em ter filhos. É como se toda a questão dos relacionamentos dependesse de um fator biológico, de um materialismo biológico, e na verdade não é bem assim, tem muito mais coisa entre o céu e a terra, né? Entre as pessoas. Então, ela descarta aqui, ela faz a gente olhar para essas possibilidades científicas e mostrar como foi se perdendo o encantamento. Isso tudo em comparação com o amor como ele era encarado lá nos mitos gregos, por exemplo, que se tinha essa coisa mais determinante de que um cupido acertou a flecha e agora só me resta amar e sofrer por essas pessoas e tudo mais, né? E agora já não, agora não preciso mais porque eu sei que é só uma questão química, então eu faço o que eu quiser, né? E aí que tá, a gente analisa essas duas coisas e vê que há nuances, né? Não dá pra gente se jogar exatamente num dos polos, né? Tem muito mais coisa envolvida. E aí, por fim, essa última tese da primeira parte é a tese 5, que ela fala sobre a inaptidão para a morte, mostrando como a gente não suporta o fato de que a gente vai morrer, né? Nunca houve antes, na história da humanidade, uma geração, uma comunidade, uma sociedade tão preocupada com o fato da morte e que a gente não aceita isso de maneiras, inclusive, estéticas, né? As aplicações de Botox, por exemplo, ela vai citar aqui como essa tentativa de não envelhecer. E aí ela vai mostrar que o amor é justamente contrário a isso, porque o amor nos faz perder completamente a noção do tempo e dos fins e de como as coisas são efêmeras, porque ele abre um espaço, ele abre um tempo que é diferente, e isso é muito ruim para o capitalismo, né? E aí eu até anotei aqui que nesse caso, nessa parte, eu fiquei com a ideia de que o amor é anticapitalista, porque ele abre uma coisa, um outro tempo que não é esse tempo do envelhecimento, da morte e tudo mais. E aí, eu queria ler para vocês, deixa eu ver se eu acho certinho aqui, página 93 e 94. E aí, bom, aqui, deixa eu ver se eu volto desde o comecinho da página 92. A conclusão absoluta é, obviamente, a morte, algo em que somos super, super, super ruins na nossa cultura. Talvez as pessoas nunca tenham prestado para morrer, mas parece que nós, nesse exato momento, somos historicamente sem precedentes e inaptos para a morte. Aí ela vai dar o exemplo, né, das aplicações estéticas e tudo mais. E aí tem mais um trecho do Byung-Chul Han que diz assim: estamos hoje no estágio histórico em que o senhor e o escravo formam uma unidade. Eu mesmo me escravizo hoje em dia. O capitalismo absolutiza o mero viver. O bem viver não é seu objetivo. Sua gana por acumulação e crescimento se volta contra a morte, que se lhe afigura como perda absoluta. A morte seria essa perda absoluta, né? E aí, ele vai continuar dando exemplo. Ele estava falando do escravo hegeliano e tal. Ele fala assim: a consciência do escravo hegeliano é restrita, não é capaz da conclusão absoluta porque não consegue renunciar à consciência de si mesmo, isto é, não consegue morrer. Mas, sem conclusão, tudo se esvai e se desfaz. Não é por acaso que a indecisão, a incapacidade para a decisão, pertence essencialmente aos sintomas da depressão. A depressão é a característica de uma época na qual, pelo excesso de abrir e escancarar, se perdeu a capacidade de concluir e dar um fim. No entanto, o amor é uma conclusão absoluta. É absoluto porque pressupõe a morte, a entrega de si mesma. Para eu poder me relacionar com o outro amorosamente, eu preciso entender que uma parte de mim vai morrer, se entregar dessa maneira genuína, né? E aí é uma espécie de morte do sujeito, né? A verdadeira essência do amor consiste precisamente nisso, renunciar à consciência de si mesmo, esquecer-se num outro si mesmo. Isso é muito bonito, mas como eles dizem aqui, está cada vez mais raro de acontecer. Bom, tem outros trechos muito interessantes, gente, mas eu já estou me estendendo demais aqui, então eu vou deixar assim para vocês. Falei especificamente da primeira parte do livro e dessas 5 teses. Na segunda parte, ela vai falar sobre a Beyoncé, né, sobre essa música Irreplaceable. E aí, deixa eu só ver se eu encontro aqui. Achei o trecho que eu queria ler para vocês. Está na página 102. Ela fala assim, ó:
Pode-se dizer que a música é um hino para certa atitude em relação ao amor ou um ideal de como as pessoas, sobretudo as mulheres, devem encarar o amor, que é comum hoje em dia e está sendo divulgado por todo lado, em livros, músicas e filmes. É uma espécie de feminismo de autoempoderamento, cujo objetivo é educar e incentivar as mulheres a pensar e agir de forma diferente para que possam, 1. Se tornar livres e 2. Ter amor feliz. Podemos chamá-la de doutrina de outro você num instante ou algo assim. E aí ela vai tentar mostrar quais são essas partes da doutrina. Para encerrar esse vídeo, eu quero só deixar aqui para vocês essas partes da doutrina de acordo com a que a gente encontra no Irreplaceable. Essa doutrina contém certos elementos, por exemplo, 1. Quem decide é você. Você mesma pode decidir quando seu amor por alguém começa ou acaba. 2. Com seu comportamento, você pode tornar o amor indolor. É possível parar de sofrer por amor. O objetivo é não sofrer mais por amor mesmo. 3. Meu próprio eu é extremamente importante. Numa relação amorosa, é extremamente importante que o meu próprio eu seja forte e preservado. E 4. O amor deve ser justo, deve haver reciprocidade no amor, de forma que ambos se amem com a mesma intensidade. Se você amar seu parceiro mais do que ele ama você, o certo é terminar, parar de se ver. Então ela coloca aqui essas coisas e eu acho fantástico, porque é muito essa cultura que tem a ver também com essa coisa do capitalismo, que coloca a culpa na gente. Se em algum outro momento, né, pré-capitalismo, a gente tinha a questão da culpa sendo imposta pela cultura religiosa, mas também tendo a oportunidade de ser perdoado, hoje em dia a gente só recebe a culpa do capitalismo e não consegue ser perdoado, né? Então, se a gente errou, se a gente falhou, se a gente sofreu, se a gente quebrou a cara, a culpa é nossa. E aí que tá, né? Por isso que a gente não quer dizer que a gente tá sofrendo. Então, é muito interessante toda a análise que ela faz sobre essa música, né? Sobre essa letra da Beyoncé e tudo que ela traz para corroborar. Então, assim, gente, é um livraço com várias ideias filosóficas, culturais, mitológicas e até mesmo historiográficas sobre o amor e que faz a gente pensar nessa nossa liquidez de hoje, né? A gente tinha lá o Bauman falando de amor líquido e eu acho que tem a ver com isso aqui também. Eu não li o Bauman, mas enfim, tô lembrando aqui das referências que eu peguei dele ao longo da vida. Então, é muito interessante para quem gosta de pensar sobre isso e para quem quer também rever, né, a sua própria colocação nesse sentido, para quem quer entender um pouco mais desses fenômenos e talvez renovar um pouco da fé no amor, o amor como essa entrega para que possa acessar o outro, né, para que possa chegar a essa alteridade e observar essa autoridade. Talvez a gente esteja muito, muito, muito voltado para a gente mesmo e pouquíssimo voltado para os outros, e o amor é o único sentimento, eu acho, que faz com que a gente se coloque de outra maneira, menos narcísica e mais voltada para o outro. Então é isso, essa é a minha recomendação de hoje, espero que tenha feito sentido essa resenha, e se vocês já leram essa HQ, me contem, porque eu vou adorar trocar ideia com vocês sobre ela aqui embaixo. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, a gente se vê no próximo.